Vasco briga nos tribunais para impugnar jogo contra o Grêmio. Departamento jurídico do clube vê brecha em função de má utilização do VAR. Preocupação agora é com possível denúncia contra o atacante Rossi, que fez postagem ofensiva em suas redes sociais contra o árbitro do último sábado. Time sub-20 do Vasco vence e é líder do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações você vai ter agora aqui no canal Atenção Vascaínos, que está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Como eu fiz no Bom Dia de hoje, agradecer imensamente a você que participou ontem de nossa live, quando contamos com as presenças ilustres de Vanderlei Luxemburgo, técnico do nosso Vasco, e Antônio Carlos Melo, seu preparador físico e também braço direito do treinador Cruz Maltino. Foi um sucesso, mais de 2.700 visualizações, pessoas participando, uma loucura. Não deu para atender todo mundo, galera, mas valeu mesmo assim pela participação. Espero que eu e Bismarck tenhamos feito as perguntas que vocês tanto anseiam, porque era nosso objetivo esclarecer, aproveitar a oportunidade da presença do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei é sempre muito importante, é hoje o homem que está mandando no futebol do Vasco. E por isso a gente teve esse prestígio por parte do treinador, que é muito amigo de Bismarck, com quem convivo também há muitos anos, desde a época da seleção brasileira em 1999. Vanderlei foi muito gentil, respondeu todas as perguntas, algumas com saia justa, algumas um pouco mais irritado, mas esse é o grande estilo Vanderlei Luxemburgo de ser. E acho que apesar do momento difícil do clube, ganhou-se um pouco mais de ânimo, sabendo que o Vasco finalmente, depois de tantos e tantos anos, tem um treinador sob o seu comando. Mas antes de falarmos do trabalho de Vanderlei Luxemburgo, que continuou nessa terça-feira, e de tudo que ele colocou ontem na live, já projetando o jogo com o Fluminense no próximo sábado, o assunto principal hoje foi o corpo jurídico do Vasco, que entrou com uma ação, pediu a impugnação do jogo contra o Grêmio. Eu pude conversar hoje com o diretor jurídico do Vasco, Rogério Pérez, que me passou, é claro, superficialmente, porque não há o porquê de abrir isso em função de ser necessário e importante o sigilo, não se expor às armas, que o Vasco acha que houve um erro de direito, a má interpretação do VAR na questão do lance do segundo gol feito pelo Iago Pikachu. Segundo me disse o Rogério Pérez, o VAR ele é utilizado em alguns pontos muito específicos. Por exemplo, para a checagem do gol, se o gol foi lícito ou não, se houve alguma mão, se houve alguma falta, enfim, alguma coisa parecida próxima do gol. Impedimento, cartões vermelhos e amarelos, o melhor uso, bola fora, se a bola saiu ou não, pênalti no caso, se foi dentro ou fora a falta da área para acontecer sim a marcação do pênalti ou não, e há um item que há uma necessidade sim de falta que leve ao gol. Aí está o argumento do Vasco. A possível falta de Rossi, que o árbitro não deu e o VAR indicou como falta, não teria interferido no restante do lance. Na interpretação do jurídico do Vasco, a falta que leva ao gol só deveria ser impugnada caso Iago Pikachu, que fez o lance, sim tivesse cometido a falta. Se Pikachu tivesse metido a mão no zagueiro do Grêmio para passar à frente e ficar cara a cara com o goleiro Paulo Vitor, aí sim o Vasco argumenta que esse pode ser o principal ponto de uma brecha, de uma besteira que teria sido feita pela comissão de arbitragem por aqueles que estavam no jogo Vasco da Gama e Grêmio. Lembrando que o árbitro era Ricardo Toschi Marques e o chefe do VAR, aquele que estava no VAR, é Paulo Roberto Júnior, o mesmo que fez a lambança e estava arbitrando Palmeiras e Botafogo, cujo jogo foi para os tribunais. O Botafogo reclamou do pênalti marcado em cima do Davidson, que também foi dado pelo VAR com a ajuda do VAR, mas acabou perdendo muito feio. Na volta para o Rio de Janeiro, Vanderlei disse isso ontem, Ana Paula Oliveira, aquela antiga árbitra, que hoje faz parte também do comitê de arbitragem da CBF, teve uma conversa com o Vanderlei. O Vanderlei disse, Ana Paula, futebol é um esporte de contato. Há uma necessidade de contato. Ali o Rossi se protegeu.
Mas para o jurídico do Vasco, o Rossi não fez parte do lance principal na interpretação do regulamento. A falta tem que ser feita pelo jogador que vai fazer o gol, por aquele que de alguma maneira interferiu no lance final. E no caso o Rossi não foi. Todos sabem no Vasco que é uma causa muito difícil. A gente vem alertando isso aqui desde ontem. É uma causa quase impossível. Mas para marcar ponto, marcar terreno, o Vasco vai correr atrás. Vai chatear a CBF. Há também uma possibilidade, isso aqui eu já adiantei ontem também, de que o Vasco vá correr atrás, de que esse árbitro, volto a dizer, Ricardo Toschi Marques e todos os que estavam durante a escala do jogo de sábado não participem, nenhum, nem dois, nem três, de nenhum jogo do Vasco. Seja em São Januário, seja fora de São Januário, o Vasco vai brigar para que esses profissionais não trabalhem mais em seus jogos, porque acham que estarão de alguma maneira coagidos, de alguma maneira influenciados por toda essa grita, por esse erro que foi feito no jogo de sábado entre Vasco da Gama e Grêmio. Uma outra preocupação o Vasco tem agora com o atacante Rossi, em função dessa postagem que você está vendo. Rossi brinca aí, entre aspas, que gostaria de dar um tapa, traduzindo aí o linguajar da expressão que foi usada por ele. Dar um tapa e bater no árbitro por conta do que aconteceu. Isso já chegou ao árbitro e o árbitro, a princípio, o Vasco não recebeu nenhuma notificação, o árbitro teria denunciado esse post do Rossi e o jogador pode ir sim ao tribunal. Eu também comentei isso com o Rogério Pérez hoje, ele disse, não recebemos nada até agora, mas se receber, é um caso que o Vasco vai ter que se defender. Porque apesar de ser algo pessoal, particular, o Rossi é um atleta do Vasco da Gama. Então, é uma situação preocupante, a gente vai acompanhar a par e passo tanto a questão da impugnação do jogo, como também essa possível denúncia em relação ao Rossi, para que o Vasco não sofra maiores prejuízos. Nessa quarta-feira, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo faz um amistoso contra o Boa Vista na parte da tarde em São Januário e o Vanderlei vai começar a montar o time, esse quebra-cabeça. Ele hoje perdeu o Thales Magno. O Thales, às 7h30 da manhã, estava no aeroporto Santos Dumont, pegando o ônibus, indo para a Granja Comari para fazer a preparação nesse período de 10 dias da seleção sub-17. Thales, então, é carta fora do baralho. O presidente Campelo entrou em contato com o presidente da CBF, o Caboclo, e ouviu do presidente da CBF que não liberaria. Então, o Thales foi hoje com a seleção brasileira sub-17. E na ausência do Thales, a grande presença provavelmente deve ser do Marrone, que é o único jogador com característica semelhante que poderia jogar ali pelo lado direito. Mas também a gente pode até ter uma suspeita daquilo que disse ontem o técnico Vanderlei Luxemburgo na nossa live, de que Ian Sassi, que é um jogador que vem treinando muito bem, mas na minha opinião nos jogos não vem bem, não foi bem contra o Atlético Goianiense, entrou assim muito moroso, também não foi bem contra o Foz do Iguaçu, mas Vanderlei gosta muito daquilo que o jogador vem fazendo nos treinos. O Ian Sassi, você deve se lembrar, o Rossi se machucou durante o Campeonato Carioca e o Ian Sassi entrou ali pela direita, inclusive fez um gol muito importante contra o Bangu num jogo semifinal do Campeonato Carioca. Então o Ian Sassi também pode ser uma opção para o time do técnico Vanderlei Luxemburgo, que deve contar com a volta de Leandro Castan. Castan, a princípio, deve jogar. Acho muito difícil que o Castan fique de fora. Quem não vai jogar é Breno. Vanderlei disse isso ontem na live, que o Breno ainda não tem condição de voltar 100% contra o Fluminense e o Ramon ainda vai demorar um bom tempo. O técnico Vanderlei Luxemburgo disse ontem, durante a nossa live, que o Vasco vai ter a possibilidade, ou pelo menos a intenção, de trazer um investimento de risco, um jogador de nome. Disse Vanderlei, acho que pagar 500, 600 mil a um jogador não é um investimento errado. É um jogador que, dependendo de quem for, vai trazer, sim, torcedor, sócio, marketing, merchandising, tudo aquilo que atrela a imagem de um grande ídolo. Vanderlei mais uma vez reiterou que não houve em momento nenhum a possibilidade do Thiago Marques jogar no Vasco. E eu, como jornalista, digo mais uma vez, em função das minhas fontes, das pessoas com as quais eu tive contato, acredito que Vanderlei esteja fazendo isso muito mais para preservar o departamento de futebol. O Thiago Marques, sim, foi procurado, o Thiago Marques, sim, esteve em negociação, mas o nome não bateu bem, na torcida e internamente. Por isso, não há o porquê da gente ficar enganando o torcedor. Tenho aqui enorme respeito, entendo a posição do Vasco e no boletim de sexta-feira vocês devem lembrar que eu disse
que o Vasco iria negar, que o Vasco diria que não e que, se houvesse uma enorme zebra, o jogador não seria contratado. E houve a zebra. Isso acontece, gente. Agora, em momento nenhum, nós estamos aqui correndo atrás de like gratuito, queremos elogios gratuitos, estamos atrás da informação. Quando a gente dá uma informação aqui, não é chute. Queremos que você creia nisso, que você possa acreditar nisso. Até porque temos um histórico muito grande no canal, de muitas informações em absoluta primeira mão. E a gente tem também uma praxe, você conhece isso desde o Lucas Piazon lá atrás, de desmentir qualquer fake news. Se esse jogador cai em nossa mão como informação e a gente descobre que não é verdade, a gente vai dizer aqui, esse jogador não foi contactado, é mais um chute. Como vários outros, como o Bland foi chute, como o de Santo foi chute, vários jogadores não eram verdadeiros. Mas o Thiago Marques não vem mais, não vai ser contratado pelo Vasco. E o Vasco corre atrás de um nome. E hoje surgiu um nome muito forte pelo linguajar do torcedor, o nome que seria o ideal para o Vasco. O torcedor comentando em redes sociais, no Rio Grande do Sul também se comentou muito, porque Diego Tardelli estaria em litígio com o Grêmio. O diretor jurídico do Grêmio chegou a colocar um post no Twitter reclamando que quem não estivesse satisfeito fosse embora. O Tardelli, em suas redes sociais, disse que não, gostaria muito de ficar no Grêmio. O nosso produtor Emerson Rocha entrou em contato hoje com Gabriel Loxen, que é repórter da Rádio Pachola. Ele já participou conosco aqui falando antes do jogo Grêmio e Vasco. E o Gabriel deu esse depoimento ao Emerson falando sobre como está a situação do Diego Tardelli em relação ao Grêmio. Se realmente o jogador fica ou não fica. Tudo bem, Gabriel? Fale aí pro Emerson e para todos os amigos do Atenção Vascaínos, como é que está a situação do Diego Tardelli no Tricolor Gaúcho? Fala, Emerson Rocha, galera aí do Atenção Vascaínos do Rio de Janeiro, um salve aqui do Rio Grande do Sul para vocês. Gabriel, Rádio Pachola, passar para vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Tardelli aqui no Grêmio. O Grêmio recentemente teve até uma, digamos assim, uma posição oficial sobre o Tardelli na última coletiva pós-jogo, na vitória sobre o próprio Vasco por 2-1, onde o presidente e Renato Portaluppi disseram que conversaram com o jogador e que estaria com ele a decisão de continuar jogando ou não no Grêmio e que eles esperam muito desse jogador ainda por aqui, ele que ainda não conseguiu atuar como titular, já foi utilizado em várias posições, jogou pelos lados do campo, jogou por dentro como camisa 10, e a torcida do Grêmio quer muito esse jogador como camisa 9, como centroavante, já que o André não tem funcionado muito bem aqui no time do Renato Portaluppi. Então o que aconteceu foi um ultimato, tanto da direção em coletiva quanto do Renato Portaluppi, solicitando, digamos assim, para que o jogador volte a atuar com vontade mesmo por aqui e se decida de uma vez por todas. Não rola nada por aqui a possibilidade dele ir para o Vasco. O que já se falou aqui em algumas oportunidades foram a situação dele aparecer, por exemplo, no Atlético Mineiro ou até voltar para a China, para o clube que ele já jogou ou para algum outro clube chinês. Basicamente é isso, é o que a gente tem de informações por aqui, é isso que acontece com o Diego Tardelli. Certo? Um grande abraço para todos vocês aí e devemos ter Tardelli em campo contra a equipe do Bahia amanhã, provavelmente entrando durante o jogo. Um abraço, até mais. Mas o Emerson correu atrás, nós fomos atrás da informação e ele conseguiu conversar, pelo menos, mesmo que por pequenas palavras, com Juliano Bertolucci, um dos maiores empresários de futebol desse país. Bertolucci cuida das coisas do Diego Tardelli. E a resposta foi muito clara quando o Emerson Rocha, o nosso produtor, perguntou ao Bertolucci qual é a chance do Diego Tardelli jogar no Vasco. E ele respondeu, Diego Tardelli não vai para o Vasco. Então a gente está trazendo essa informação aqui porque às vezes os nomes surgem e a gente procura apurar. Então eu estou dando as fontes. Nós fomos atrás do empresário do jogador que disse o jogador não vai vir para o Vasco da Gama. Mas o Vasco está sim monitorando o mercado, quer contratar um jogador para essa posição, um jogador grande, um jogador que precise fazer um investimento maior. E eu também adianto, o Vasco vai também atrás de um jogador de meio de campo, alguém que possa engrandecer, alguém que possa dar um corpo maior.
Eu tenho essa informação, não sei quem é, não faço a mínima ideia de quem seja. Vamos continuar correndo atrás e se a gente tiver informação confirmada, a gente vai dar. A gente não tem medo aqui, não estamos aqui para errar ou acertar. Estamos aqui para dar a informação. Se não se concretiza, é uma outra história. Mas que o Vasco está atrás, agora sim. Vanderlei alertou ontem, com exclusividade no Atenção Vascaínos, na nossa live, o Vasco vai atrás desse investimento de risco, desse investimento grande. É questão de fazer dívida boa para que depois possa se pagar em função de todos os dividendos, tudo aquilo que de bom o atleta pode trazer com merchandising, publicidade e apoio do torcedor. Mas que o Vasco vai correr atrás de jogador, isso vai. Com certeza vai correr atrás de jogador grande. E enquanto não consegue, Vanderlei vai ficando de olho em relação aos guris. E olha que a garotada do Vasco tá fazendo bonito. O Vasco hoje venceu a Ponte Preta em Campinas por 1-0, o gol do Lucas Figueiredo aos 19 minutos e é líder do Campeonato Brasileiro. São 5 jogos, 4 vitórias em cima da dupla Grenal, Ponte e Sport e o empate com o Botafogo em São Januário. O Vasco jogou muito bem novamente, com vários jogadores conhecidos. O Bruno Gomes, o volante que o Vanderlei disse que desarma já dando passe. Caio Lopes, que fez o gol da vitória sábado contra o Sport Recife. O João Pedro, que também está no radar. O Lucas Santos, que voltou. Enfim, um time já montadinho. Miranda na zaga, que foi um jogador que o Vanderlei preferiu dar espaço assim como o Ulisses, em detrimento de jogadores que estavam lá, como o Luiz Gustavo, que também foi uma informação que nós demos, que o Luiz Gustavo não ficaria no Vasco. Miranda e Ulisses estão sendo privilegiados e observados. Enfim, é um time sub-20 que está balizando o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo. Muitos desses jogadores com critério, com calma, serão utilizados em função do Vasco não ter grana ainda para contratar jogadores. Montar um time, colocar esses garotos. Mas parabéns à molecada do Sub-20, o Vasco líder do Campeonato Brasileiro. Sobre grana, 2 assuntos. Hoje procurei falar com pessoas ligadas ao departamento financeiro do Vasco e não há nenhuma informação, estou respondendo aqui até alguns inscritos, assinantes nossos, que mandaram, e os 20 milhões? Informação que a gente tem mais uma vez nessa terça-feira, dia 16 de julho, é que o Vasco busca, até o final da semana, liberar todas as questões de garantias para ter os 20 milhões e equalizar o seu clube em relação à questão de grana. Soube que existem algumas penhoras e pendências ainda com relação a verbas da TV Globo passadas, que isso sendo ajustado pode dar ao Vasco uma condição de liberar o quanto antes. Mas até sexta-feira esse dinheiro deve ser liberado e aí o Vasco vai ter condição. Também uma informação que nós demos aqui já há algum tempo, foi praticamente fechado aquele acordo, você deve se lembrar, nós do canal Atenção Vascaínos informamos em absoluta primeira mão que os funcionários que ficaram com 13º, com férias e dezembro atrasados de 2017 estariam num acordo para ser pago a partir de agosto. E foi definida a forma: quem ganha até R$1.000 vai receber em 2 vezes, quem ganha entre 1 e 5 mil em 4 vezes e acima de 5 mil as pessoas vão receber em 6 vezes. Tudo isso a partir de agosto, foi uma informação que nós já demos há muito tempo aqui no canal Atenção Vascaínos e que foi concretizada hoje, esse acordo para que o Vasco pudesse pagar os seus funcionários da gestão de 2017. Como eu informei no início do boletim, o Thales se apresentou hoje, 7h30 da manhã, já foi para Teresópolis, já está com a seleção brasileira. E o basquete do Vasco, que é uma grande preocupação. Pelo menos muita gente gosta. Teve muita gente que disse que valeu, porque o Vasco não tem dinheiro para o futebol, não pode ter dinheiro também para o basquete. Mas a gente tem informações de que o pessoal do basquete ficou muito chateado. Você vê aí uma postagem do Duda Machado, que é irmão do Marcelinho Machado, ex-jogador da seleção brasileira. O Duda vascaíno, jogando pelo Vasco, postou essa foto e postou esse texto no seu Facebook, na sua página pessoal, muito chateado pelo que aconteceu, pelo fato do basquete do Vasco ter se encerrado, que era algo que ele contava muito. O Vasco tem uma tradição grande no basquete. Mas quem também ficou muito chateado foi o técnico Alberto Bial, o mítico técnico Alberto Bial. Bial nos deu um depoimento hoje bastante emocionado, ele está saindo de uma cirurgia, falando sobre a notícia do encerramento das atividades do basquete, pelo menos nessa temporada. Com a palavra, Alberto Bial. Boa noite. Minha segunda passagem no Vasco, né? Terminou agora no mês de junho. Uma pena, né, que o basquetebol do Vasco dá essa parada. Os tempos, né? Cada tempo com suas características. Eu
Eu, na minha primeira passagem, quando eu estive no Vasco, foi num recomeço, e foram 2 anos, 3 anos muito vitoriosos, foi muito bacana. Foi na década de 90, né, de 96 a 98. E agora eu cheguei em julho de 2018 e estou indo embora agora em junho de 2019. A gente só tem eu estou assim, muito triste, mas é a vida, né? São os ciclos da vida. Um grande abraço. Para concluir, aquilo que eu vou fazer sempre agora, mandar os abraços a quem nos prestigia, a quem nos manda críticas construtivas, a quem de alguma maneira nos elogia e também quer participar e com muito carinho e educação. Paulo Correia, ao Império Tech lá de Campos dos Goitacazes, muito obrigado, Império. Obrigado pelas palavras tão carinhosas. Eu não sou tudo aquilo que você colocou lá não, hein? Luciano dos Santos Falco, o Elton Andrade, espero ter respondido a sua questão em relação aos 20 milhões, o Elton, ao Anderson Pereira, ao Artes Marciais, ao Francivaldo Pereira, ao José Eustáquio, ao Iranilson Santos e também ao Davi Bispo, que sempre está colocando alguma coisa bem carinhosa em relação ao canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você que vem curtindo, compartilhando, você que vê os nossos vídeos e não se inscreve, se inscreva no canal. O canal Atenção Vascaínos já é uma realidade. Já passamos dos 46 mil inscritos, é um prazer para nós, está aumentando, mas dentro de crédito, dentro de informação, com grandes convidados, com grandes quadros, buscando a informação correta, porque você, torcedor do Vasco, merece muito. Aliás, você, torcedor do Vasco, que precisa se associar, comprar o seu ingresso, sábado o seu lugar é em São Januário, começaram as vendas hoje, para quem não é sócio, você deve comprar o seu ingresso, vá a São Januário, 11 horas da manhã, compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, prestigie o seu time, prestigie o seu clube. Se você não prestigiar, quem vai prestigiar? O Vasco é de todos nós, nós precisamos muito de ser Vasco. Ok, turma? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, vem mais por aí, vem muito mais por aí. Tchau!